Economia com ela, Juliana Rosa. Olha a roupa que ela tá usando, Débora Alfano. Essa blusa elegante. não habla português. Hein, Juliana Rosa? Chique hoje, de casaco, né? O frio Não, deixa as pessoas mais elegantes, diriam por aí. Diriam por aí. Juliana, ontem a gente conversou sobre deflação, que tem um lado bom, né? Porque, enfim, acaba servindo para reajustar alguns contratos que encerram, né? Que se encerram no mês de julho. Você observou bem que é gasolina, é etanol, não é diesel e não é alimentos, né? Que tem uma inflação quando você retira. Mas hoje saiu uma notícia não tão boa, né? Envolvendo o comércio. Aí eu queria te ouvir e que você explicasse também. Que notícia é essa? Conta para nós, Juliana. A notícia aqui mostra a queda das vendas do comércio. Boa tarde aí para vocês, boa tarde para o Fábio, para a Débora. Boa tarde. Boa tarde para o nosso ouvinte também. Oi, Meg, o número mostra uma queda forte das vendas do comércio no mês de junho, que é o dado divulgado hoje pelo IBGE. Já tinha uma previsão de queda, mas a queda foi bem mais forte do que o previsto, queda de 1,4%. E é uma queda bem disseminada, viu? Tem uma redução de vendas em supermercados, em lojas de roupas e calçados, em lojas de produtos de informática, móveis e eletrodomésticos. Estou olhando aqui a lista, carros, material de construção. Então, você vê que é uma redução de vendas que pega o varejo como um todo, né? E aí, quando eu perguntei hoje cedo, assim que saiu esse número para os economistas, o que explica essa queda forte aqui das vendas do comércio, todos eles me falaram inflação. E aí veio essa conversa que a gente teve ontem. Bom, mas a gente não teve deflação, justamente porque a deflação é uma deflação que está concentrada em dois itens, em combustíveis e gasolina e etanol e na energia elétrica. Tirando isso, os alimentos continuam subindo, né? A gente falou muito do leite ontem, todo esse derivado aí de proteína, manteiga, né? Teve uma lista grande ali que o IBGE divulgou, alimento ainda subindo de preço. Então você tem ainda vários aumentos aí numa inflação que é muito pesada. A gente não tem uma tendência de deflação generalizada, embora o número do IPCA de ontem tenha mostrado uma virada de chave ali. Os economistas chamam a atenção para o fato de que tem duas questões que são positivas. Uma pelo fato de que, embora a deflação tenha sido provocada de forma artificial, porque foi uma decisão do Congresso de reduzir impostos, então com isso baixou a inflação, porque o Congresso decidiu baixar o imposto, né, o ICMS principalmente, mas claro que isso disponibiliza renda, sobra dinheiro para você economiza com conta de luz, com gasolina, e aí você tem uma renda disponível para gastar com comida, por exemplo, né, com outras coisas. Então ajuda sim no orçamento. Agora o pobre mesmo não usa gasolina, né? Então o alimento continua limitando muito e a inflação de uma maneira geral, principalmente de serviços. Estava conversando hoje com o economista Carlos Caval, agora há pouco, que foi secretário do Tesouro, ele falou, olha, a tendência de serviços continua ascendente, que é comer fora de casa, que é o que sofreu muito com a pandemia e agora está voltando, né? Viagem. Então tem aqui uma tendência ainda de uma inflação muito pesada, né? Então, quando você olha aqui esses números do varejo, isso aqui mostra o quanto que a gente ainda tem uma limitação grande agora para o segundo semestre, que é um mercado de trabalho que sim reagiu, continua reagindo, a gente tem criação de vagas de trabalho, tem melhora da renda, mas a inflação acaba comendo essa recuperação do mercado de trabalho, né? Os preços sobem mais do que a recuperação da renda e do trabalho, né? Agora, a queda de renda, porque você tem a inflação, quer dizer, os preços subiram. Quando o preço sobe e a sua renda não sobe, é como se você tivesse perdido a capacidade de comprar. A queda. Mas a gente está tendo queda de renda também. A queda de renda pode explicar uma parte além da inflação? Ou seja, as pessoas têm menos dinheiro
obviamente, é no comércio que isso aparece no primeiro momento, não? É verdade, as pessoas estão com uma capacidade de renda também reduzida, né? O Ineg, quando a gente vê a renda, ela diminui por dois fatores. Um é a inflação, porque os preços sobem mais do que a renda nominal, né? E a outra é o fato de que há uma procura muito grande ainda por trabalho, então na hora de oferecer o trabalho, claro que uma competição muito grande, a contratação, o salário de entrada, ou enfim, o valor que vai ser pago por aquele trabalho acaba sendo menor do que na pandemia. Agora, tem ainda uma perspectiva agora, né, eu estava até pegando esses dados com esse economista, com Carlos Caval, mostrando que a gente já começa a ver também uma melhora nessa chamada renda nominal, né? Que é quanto que a pessoa recebe nessa volta para o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho realmente está aquecido, tem sido melhor até do que o esperado, e a gente, nesse momento, tem daqui para frente, uma tendência ainda de inflação, embora uma tendência de perder fôlego, ainda uma inflação alta, né? A gente não sabe ainda, embora a tendência seja de perda de fôlego da inflação, que o mundo está crescendo menos, né? Os preços internacionais estão crescendo menos, o juros já subiu muito no Brasil e tende agora também a puxar para baixo a inflação. A gente ainda não sabe muito ao certo qual vai ser o ritmo de queda, então a gente ainda sofre com um patamar de inflação muito alto no Brasil, né? E o comércio, então, o número de hoje reflete esse poder de compra muito limitado aí da população brasileira, né? Entendi. E quando você tem uma queda no volume de vendas, imagino que o comércio comunica à indústria o que está vendendo e a indústria tem que se programar para saber o que ela vai produzir de acordo com o volume de vendas. Então, deve ter um impacto quando acontece essa queda no comércio na produção industrial, na sequência? Se acaba desacelerando, né? Ontem eu entrevistei o presidente da Associação Comercial aqui de São Paulo, o Alfredo Cottait, no Band News, e ele levou uma pesquisa mostrando que com os auxílios do governo, ainda se sustenta um crescimento da economia, do comércio, da indústria, porque começou a ser pago o Auxílio Brasil de R$600, o Auxílio Caminhoneiro de R$1.000, o Auxílio Taxista, o Vale Gás. Então, ainda teremos uma condição a partir agora desse terceiro trimestre que sustenta a economia. Ele acha que no quarto trimestre, ele, pelas contas do comércio, ainda vai ter crescimento. Tem a Black Friday, tem Natal, tem a Copa do Mundo. Então, o comércio está ainda não com uma visão super otimista, claro, mas ainda com uma esperança de que se consiga crescer, embora pouco, né, agora nessa segunda metade do ano. Sim, senhora. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, brigadão. Um beijo, vamos que vamos nesse friozinho.